E aqui, meus irmãos, no capítulo 10, Salomão ele continua a nos alertar. Só que até então Salomão ele vem falando da sabedoria. Ele fala da sabedoria humana, traz para nós a sabedoria acima do sol, e ele enaltece, e ele reforça, e ele vem falando e mostrando, como no último capítulo, sobre a sabedoria. Mas agora ele vai concentrar nesses 11 primeiros versos que eu li, na tolice. Ele vem falando de sabedoria. Ele fala um pouco de tolice, mas agora ele vai mostrar para nós que há uma grande diferença na vida, na direção e na caminhada dos tolos e dos sábios. Então ele vai falar agora um pouco de tolice. Ele vai mostrar para nós que nós devemos nos manter afastados dela, porque a tolice, meus irmãos, ela tem os seus efeitos devastadores. Então Salomão, essa noite, Deus, essa noite, através destes 11 versos, quer nos alertar, para que eu e você andemos no caminho da sabedoria e sabedoria de Deus, e não na tolice. A tolice, ela pode trazer males devastadores para mim e para você. Então ele começa o verso 1, ele vai dizer: qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro? Assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. Esses dias para trás eu estava mexendo na internet, e eu e a Heloísa, a gente gosta de ver aqueles influencers que visitam lugar de comida. Dois gordinhos, né, sentados assim, e aquele pessoal vai em cada lugar, sanduíche gostoso, e sorvete gostoso, e tudo gostoso. E eu estava numa dessas, eu vi uma mulher, ela fez tipo uma panelinha, numa travessa, e saindo fogo assim, um negócio bem quente, com queijo, e com tudo aquilo que você pensar de recheio gostoso que tem no arroz, no risoto, numa panelinha, sei lá o nome que você quiser dar. E é interessante que ela coloca em cima da mesa assim, vão filmando aquilo, aquela expectativa de todo mundo que está em cima da mesa, né? Aquela panelinha, aquele cheiro, aquela fumaça assim, bem quente saindo. De repente, ela, para finalizar o prato, ela vai quebrar um ovo em cima. Mas quando ela quebra o ovo, é aquela água preta, o ovo está podre. E lá se foi aquele tamanho de comida, aquela panelinha, foi tudo por água abaixo. Quando ela quebrou o ovo, não saiu aquela clara e aquela gema amarelinha, e o calor da comida que a gente esperava esquentar e fritar aquele ovo, não foi isso que aconteceu, foi um ovo podre. A ideia é essa que Salomão está querendo mostrar para mim e para você. É isso que a insensatez faz com a sabedoria. O prato era grande, dava para umas 10 pessoas comerem, mas bastou um pequeno ovo podre, e lá se foi todo o prato, lá se foi a janta, lá se foi a comida. É essa a ideia que Salomão está querendo mostrar para nós no verso 1. Ele vai mostrar que a tolice, a insensatez, mesmo que em pequena quantidade, ela põe tudo a perder. Não adianta, meu irmão, você ter toda a sabedoria e dar uma escorregada. Não adianta você, com toda destreza, tomar todo o cuidado necessário na 163, atenção na passagem, nas ultrapassagens, a direção defensiva, tudo ok, mas chegando ao seu destino final, um vacilo e você põe tudo a perder. Foi-se a viagem. Foi-se a viagem. Na família a gente faz isso, né? Às vezes, os homens, eles levantam cedo e eles falam, hoje vai ser um dia bom. E ele toma todo o cuidado para ele não falar o que não deve, não fazer o que não deve. E ele vai bem até 6, 7 horas da tarde. Ele trabalhou, voltou, mas de repente aconteceu alguma coisa, um menino gritou, a mulher falou e ele pôs tudo a perder. Um momento, uma palavra, né? Um gesto. E lá se foi toda a noite, o dia do casal, da família. É isso que Salomão está querendo mostrar para nós, meus irmãos. Ele está querendo mostrar que a tolice, mesmo que em pequenas doses, ela mata. Mesmo que em pequena quantidade, ela põe tudo a perder. Ela estraga, não resolve.
Não resolve você ter toda a sua sabedoria, toda a destreza, expertise, mas um vacilo, uma escorregada, põe tudo a perder. Salomão aqui, ele está querendo mostrar para nós, e mostrando, que existem duas maneiras completamente diferentes de viver. Ele está querendo mostrar para mim e para você, que existem duas maneiras diferentes, opostas. A maneira sábia de viver e a maneira tola de viver. E como ele vai dizer aqui, o perfume, por mais cheiroso que seja, o perfume, por mais especial que seja, basta uma pequena mosca morta, faz de um belo perfume algo inútil, algo podre. E a Bíblia, meus irmãos, ela define para nós, de maneira apropriada, a tolice. A gente dá um salto lá na frente, nós vamos perceber no Sermão do Monte, não julgueis, não chamar o outro de tolo, há uma ofensa extremamente grande para o judeu. Chamar um judeu de tolo era igual você dar um tapa na cara dele, porque biblicamente, meus irmãos, a perspectiva de tolo é alguém que não tem o apropriado temor de Deus, é alguém que vive como se Deus não existisse, é alguém que segue a direção errada da vida. Aquilo que o salmista vai mostrar para mim e para você no Salmo 14, verso 1, o tolo diz no seu coração, não há Deus. O tolo é aquilo que nós vemos falando desde sempre, é alguém que vive abaixo do sol, como se não tivesse nada acima do sol, não levando em consideração que acima do sol existe um Deus, existe um Criador, existe um sustentador. Principalmente nós que somos crentes, igreja que é esclarecida, muitos de nós temos vivido um ateísmo prático. Muitos de nós dizemos conhecer a Deus, amar a Deus, temos o nome no rol de membro das igrejas, nós damos o dízimos, participamos até de alguns ministérios, mas como bem colocou a Júlia de manhã, a esfera de Deus, ela é diferente da do resto. Nós dividimos em sagrado, profano, secular. Dentro da igreja eu sou crente e bom, pode contar comigo, mas segunda-feira, a partir das 6 da manhã, eu sou um trabalhador, sou marido, e aí coisas espirituais ficam só no domingo. Nós temos vivido assim, como se Deus não existisse, e isso é tolice. A Bíblia vai dizer que isso é tolice, alguém que vive assim. Lembra da imagem, o profeta sendo usado por Deus para exortar o povo, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. A ideia é essa. A tolice é alguém que diz, que canta, que gosta, que tem uma vida parecida com a de crente, mas o coração, meus irmãos, está longe. A conversão, de fato, ainda não aconteceu. Aquela decisão genuína, onde você tem que decidir por Cristo e para Cristo, ela talvez ainda não aconteceu. Às vezes esse coração ainda tem dúvida no domingo, 7 horas da manhã, quando o despertador toca. Será que eu vou para a igreja? Esse coração tem dúvidas quando ele é tentado no trabalho a fazer algo que não deveria fazer. Esse coração que tem dúvida de quando alguém fala, diz que eu não estou, e ele fala, não tem problema, eu vou fazer, e vai abrindo pequenas concessões, né? Esse coração que ele consegue olhar pornografia, por exemplo, e achar normal. Esse coração que às vezes anda nessa dualidade, talvez ele precisa de tomar uma decisão genuína por Cristo. Às vezes as nossas simples perguntas, beber é pecado, pastor? Demonstra um coração que ainda não entendeu a gravidade, a extensão do que Deus fez por nós. A pergunta não é se beber é pecado ou não, é o conjunto da obra, a vida que eu levo, não é só a bebida em si, é a vida no trabalho, a vida em casa, com os filhos, a dinâmica toda, é tudo.
A Bíblia vai dizer que esse tipo de vida é tolice. Alguém que sabe que Deus existe e não leva Ele em consideração, menospreza o seu poder. Isso é tolice, meus irmãos. A Bíblia vai dizer que esse é o tolo. E nos versos 2 e 3 aqui, Salomão ele aponta que a tolice, ela é vista no curso do seu possuidor. As pessoas tolas, é só você se aproximar dela que você consegue ver. Ela deixa pegadas. Olha o que ele vai dizer no verso 2. O coração do sábio se inclina para a direita, mas o do estulto para a esquerda. Quando o tolo vai, verso 3, quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e assim a todos mostra que é estulto. O pregador, meus irmãos, como eu disse, ele já nos disse que o tolo é preguiçoso. Ele disse isso no capítulo 4. No capítulo 7 ele vai mostrar para nós que o tolo, ele é mal-humorado. No capítulo 2 ele vai dizer que o tolo é moralmente cego. No capítulo 9 ele vai mostrar para nós que o tolo é alguém que recusa a aceitar conselhos. No capítulo 5 ele mostra que o tolo, ele tem uma vida que não agrada a Deus. Não agrada a Deus. Esse é o tolo. É alguém que foi informado a respeito de Deus, mas vive como se ele tivesse mais poder do que Deus. E aqui no verso 2 ele acrescenta que esse tolo ele tem dificuldade de orientar o seu caminho. E a ideia, meus irmãos, é que a sabedoria orienta o caminho onde ele deve andar. Mas aqui a tolice desvia do caminho. É como se na vida vivida, nos relacionamentos, no trabalho, na igreja, você até sabe o que deve fazer, o caminho que agrada a Deus, mas a tolice, ela é mais forte, ela grita mais alta, e ela consegue desviar você do caminho. Você até tem intenção de começar, mas ela está lá, a tolice está lá, mais cedo ou mais tarde ela vai te desviar do caminho. O pregador aqui está mostrando que o caminho do tolo e do sábio, meus irmãos, eles são opostos. Um está numa direção e o outro está em outra direção. Ele vai dizer que o sábio caminha para a direita e o tolo para a esquerda, não é verdade? Mas fiquem tranquilos, Salomão não tem nenhuma ideia de esquerda e direita com relação à política. Não é isso que ele está querendo mostrar para nós. Como muitos usaram na política, né, na briga. Está vendo aqui? A Bíblia diz que o inteligente, o sábio, está na direita, mas o tolo está na esquerda. Não é essa a ideia. O mundo antigo, meus irmãos, o lado direito era o lado da orientação, o lado do poder, o lado da honra. A bênção vinha com a mão direita, Jacó colocava a mão direita. O lado esquerdo, ele não tinha essa dinâmica. Não era o lado usual, era um lado desprezado. A ideia não é que esquerda e direita, um é melhor do que o outro, mas a ideia é de caminhos opostos. A ideia é que o sábio anda no conselho do Senhor, mas a tolice, ela grita e grita em voz alta: você está no caminho errado. É a ideia da serpente, talvez ali no Éden. Será que foi isso mesmo que Deus disse? Será que Deus disse para você guardar a santidade? Será que Deus disse para você não ver isso, não falar isso, não fazer isso? Então, meus irmãos, a tolice, ela nos tira do caminho, e com muita velocidade, com muita facilidade. E o coração do tolo, ele desvia do caminho de proteção e leva para um caminho de vulnerabilidade. Olha, o lado direito é esse lado da proteção, o lado direito era o lado de honra, o lado da força, o lado do ataque. Salomão está querendo mostrar para nós que a sabedoria de Deus, acima do sol, ela é a estrada pavimentada, sinalizada, para que eu e você cheguemos até a eternidade com Cristo. Enquanto o lado esquerdo, a tolice, é a vulnerabilidade. É você andar numa estrada que você não conhece, que não está sinalizada, que não está asfaltada, que você não sabe se você encontra uma curva direita ou uma curva esquerda, uma subida ou uma descida ou um buraco. Esse é o caminho da tolice.
O Salomão aqui, meus irmãos, o sábio usado por Deus, ele está mostrando que tudo começa no coração. Observa, a sala de controle do homem. O coração inclina os desejos, tudo está no coração. Salomão aqui, ele quer mostrar para mim e para você, que a orientação do tolo e do sábio é o que determina a caminhada de cada um. Meus irmãos, é o coração, é o que você tem no coração, é o que você guarda no coração, é o que você crê no coração, é o que você alimenta no coração, é o que determina qual caminho que você vai andar. Pelo caminho da segurança, da certeza, da paz, da esperança ou da vulnerabilidade, da incerteza, da insegurança. Tudo é uma questão de coração, meus irmãos. É a sala de controle de todo o corpo. Por isso que Jesus vai dizer que aonde está o teu coração, ali também está o teu tesouro. O problema está no coração. Por isso que Jesus, ele não se empolga com gente que canta bem, que prega bem, que tem até uma vida mais ou menos, se os lábios são bons para anunciá-lo, mas se o coração está distante, isso não o impressiona. Samuel vai dizer para Saul: Senhor tem prazer em sacrifício, em coisas? Senhor tem prazer em quê? Obediência, temor a Ele. Então, meus irmãos, esse é o coração do tolo. E é interessante que o texto vai mostrar para nós que a caminhada do tolo fica evidente a todos. É isso que ele diz no verso 3. Ele começa a andar, ele começa a viver rapidamente, é só a gente dar um zoom na vida dele, ele tem tomado caminhos tortuosos. Cuide do coração. Provérbios vai dizer: guarde o coração, porque dele procede as fontes da vida. Não deixe os seus filhos assistirem qualquer coisa. Não deixe os seus filhos ouvirem qualquer coisa. Não deixe os seus filhos se relacionarem com qualquer pessoa. O diabo, meus irmãos, ele é especialista em atacar o coração. É o centro das emoções, é o centro da vida. É o coração que vai determinar o caminho que essa pessoa vai seguir. Por isso que se Jesus é dono do seu coração, dono da sua vida, você não tem tantas crises no cristianismo. Porque Cristo te libertou do pecado e do poder do pecado. Quem te domina é Cristo, o Espírito, e não o pecado. Então, meu irmão, você principalmente que tem filho, e ainda na fase que você tem total controle dele, cuide do coração do seu filho. Ensine o caminho de sabedoria a esse filho. Ensine a palavra do Senhor. Não deixe que o diabo faça, porque ele faz. E faz muito, muito, muito bem feito. E depois, só a graça de Deus. Se hoje você tem todo o poder, toda a liberdade, toda a autoridade, vai chegar um tempo que você não terá. E se você não gastou essa energia, você vai gastar energia fazendo coisas que você nunca quis fazer, porque enquanto você negligenciou a colocar coisas sábias, o reino, Cristo, o amor, a salvação no coração dele, o diabo encheu ele de mentira. Então, você que é pai, se alerte, ainda há tempo. A Júlia já fez 18, olha, graças a Deus. Eu falei até para a Jennifer: agora nós só temos mais 2, falta 2, e tem que ser com muita graça. A finalidade minha e sua, meus irmãos, é cravar fé no coração dos nossos filhos. Pergunte para pais que criaram filhos dentro da igreja, mas negligenciaram o coração deles, onde os filhos estão hoje. Agora é calo no joelho, e calo no joelho, e orando, e orando, e orando, para que Deus faça aquilo que só Deus pode fazer. Porque a hora que você participava do processo, você dormiu mais do que devia, trabalhou mais do que precisava, e agora você tem o que não tinha antes, mas não tem o filho. Então, preste atenção, meus irmãos.
E a pergunta que fica para nós e para você, qual é a direção que você está seguindo na sua vida hoje? Qual é o caminho que você tem seguido? O caminho da sabedoria ou o caminho da tolice? Você tem se afastado ou se aproximado de Deus? O seu coração é o coração de um sábio, aquele que ouve a palavra, pratica, vive, se esforça, ou o coração de um tolo, aquele que caminha como Jonas, na direção oposta da de Deus? Um comentarista que eu li, ele fala uma frase curta, mas tem que ficar gravada no meu e no seu coração, meus irmãos. Ele vai dizer que a inclinação do coração determina a direção da vida. Se a inclinação do seu coração é inclinada ao pecado, inclinada aos desejos carnais, à concupiscência dos olhos, à concupiscência da carne, à soberba da vida, esse é o caminho que você vai seguir. Não adianta. Você pode soltar o porco limpo, bonito, aqueles granfinos de granja. Quando você descuidar, ele vai estar dentro do chiqueiro, todo sujo, porque ele é porco. A inclinação dele é de porco. Se Cristo não efetuar a mudança no meu e no seu coração, rapidamente, a emoção abaixa, aquele momento gostoso do louvor, de uma palavra, aquela empolgação, quando ela passar, a gente volta a ser porco e está na lama do pecado de novo, e fazendo as mesmas coisas, do mesmo jeito, sem mudança nenhuma. Qual é o seu coração essa noite? Qual é o caminho que você tem caminhado? Não tem como você navegar com o pé numa canoa da sabedoria e com o pé na canoa da tolice, porque ela vai derrubar você na água, e a água é tolice pura. Um comentarista, ele diz assim, o tolo seguirá um caminho que parece certo, mesmo quando o asfalto se transforma em cascalho, e o cascalho em terra, e a terra em rochas e entulho. Quase nada impedirá o tolo de avançar em direção ao perigo. Meu irmão, o tolo é aquele que você conhece, eu já vi também, eu já fui assim. Está todo mundo falando que você está na direção errada, você está na contramão, e você, na sua sabedoria, na sua tolice do seu orgulho, você fala, está todo mundo errado? Será que só eu aqui estou na direção certa? Esse é o tolo. Está todo mundo falando, está todo mundo gritando, está sinalizando, e ele continua colocando marcha, colocando força na direção oposta. A coisa vai piorando, ele vai se afundando, vai tudo dando errado, mas ele está na direção certa. Por quê? Porque ele é tolo, ele é sábio aos seus próprios olhos, ele vive a sabedoria dele. Isaías vai dizer que ai daqueles que vivem sendo sábios aos seus próprios olhos. Já começa aqui, meu irmão, sofrer as consequências da sua tolice, e terminará num lugar onde há choro e ranger de dentes. O tolo é aquele que apresenta uma falta evidente do bom senso espiritual, e a tolice dele é evidente a todos. Ele começa, ele vem para a igreja, ele põe em marcha, mas ele é igual o cavalo paraguai, ele só tem arrancada. Ele começa bem, em janeiro ele leu Gênesis, ele entrou em Êxodo, quando entra em Levítico, acabou, perdemos mais um na turma da leitura bíblica anual, porque Levítico, pastor, ninguém entende, mata, põe, queima, quilo de farinha, ele vai bem, chegou Levítico, ele trava, aí ele muda a estratégia. Mas meu irmão, o tolo é esse que acha que está certo, e ai de você, se você falar para ele que ele está errado, ele te bate, ele é ignorante, ele vai para cima, ele é iracundo. Nós estamos acostumados com isso. E você, meu irmão, como é que é? Do mesmo jeito que a vida do tolo, ela é evidente, a vida do sábio também ela é evidente para todos, meus irmãos. Deus aqui, Ele está colocando para nós esses contrastes, e contrastes
totalmente antagônicos para que eu e você possamos viver bem. Ele mostra como que é a vida do tolo, como que é o fim do tolo. Porque a porta da graça ainda está aberta, está escancarada, para que você olhe e entre pelo caminho, que embora seja apertado, a porta estreita, mas é o caminho da vida, é o caminho que pode solucionar todos os nossos problemas. Você tem vivido como? Como tem sido a sua caminhada? Como está o seu coração? Você tem tomado a direção da sabedoria ou a direção da tolice? Salomão aqui, agora ele continua, meus irmãos, dos versos 4 a 7, ele vai mostrar para nós aqui o caminho da sabedoria, mas com exemplos da tolice. Qual é o meu procedimento diante da tolice do mundo? Pessoas tolas ao nosso redor o tempo inteiro. Vivemos num mundo repleto de pessoas tolas. Tem no trabalho, tem na igreja, tem na escola, tem em casa, tem na vizinhança. Aonde eu e você vai, tem pessoas assim. Então ele vai mostrar para nós qual o caminho tomar, como nós vamos lidar quando encontrarmos essas pessoas. Do verso 4 até o verso 7 ele vai dizer assim, levantando-se contra ti a indignação do governador, não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, erro que procede do governador, o tolo posto em grandes alturas, mas os ricos assentados em lugar baixo. Vi servos a cavalos e príncipes andando a pé como servos sobre a terra. Meus irmãos, parece que o cenário não mudou. Salomão aqui, ele coloca exemplos na esfera política, de tolice. Ele coloca exemplos da vida pública. Observe, ele vai dizer no verso 5, ele ainda viu o idoso, o velho, o sábio Salomão, está analisando, está refletindo, ele ainda continua vendo coisas. Ele viu, debaixo do sol, erro que procede da autoridade, do governo, do governador, o tolo colocado em alturas e o sábio desprezado. Viu o tolo andando a cavalo, e cavalo naquele contexto sinalizava poder. O escravo andava a pé, o nobre andava em cima do cavalo, o escravo andava na frente ou atrás. Parece que o cenário não mudou. Nós olharmos para a nossa vida política hoje, quantas pessoas tolas estão ocupando o lugar que não deveriam? Quantos sábios que não deveriam estar escondidos ou esquecidos? Parece que a vida, ela não muda, não é verdade? Qual é a postura do crente nessa dinâmica? A gente repete sempre, né? A maior vergonha que eu passei na minha vida de crente foi nessa última eleição. Essa semana agora eu estou vendo um carro aqui plotado, Bolsonaro 2026. Meu Deus. Eles, cara, não tem televisão na casa dele. Meus irmãos, a Júlia falou isso sobre divisão das esferas. A gente não entra nas esferas. Por isso que glorificar Deus, aonde Deus tem te colocado, é se você tem um chamado para a política, exerça um papel nobre. Você foi chamado por Deus na política? Vá, seja um crente genuíno e transforme o ambiente. Mas não é isso que nós temos visto. Nós vimos a igreja tentar impor, nós vimos a igreja tentar fazer coisas que, misericórdia, só a feiura. E como eu e você nos portamos diante disso que nós temos visto? Temos visto pessoas atacando o governo, xingando a autoridade. Não foi isso que Deus disse para nós? Deus chama a mim e a você a orar pela autoridade, interceder por ela. Lembre-se, quem colocou lá foi Deus. Ah, pastor, eu não concordo não.
mas foi Deus quem colocou, ele é mais sábio, ele é mais inteligente que você. Lembre-se que o próprio Salomão disse, preste atenção no que você fala quando entrares dentro do templo, você está aqui embaixo, ele está lá em cima. Se Deus fez é porque é bom, os planos dele são maiores e melhores que o meu e o seu. O bom de ser crente, meu irmão, e saber quem é Cristo, quem é Deus, descansar na sua onisciência, na sua onipotência, saber que tudo que acontece tem um Deus bondoso, amoroso por trás de tudo. E eu não entendo, mas descanso. Quando a gente olha para o cenário que Salomão desenha para nós, não mudou nada, continua e continuará tendo tolos, perversos, ocupando lugar de influência e destaque, pessoas que deveriam proteger, cuidar, e na verdade cuidam só dos seus e protegem só as suas contas. E como que nós vamos lidar com isso? Olha o exemplo de Davi, segurou firme a tolice de Saul, uma autoridade. Saul a todo tempo querendo matar, e fez tudo que podia fazer. Mas Davi é o exemplo claro, bíblico, de alguém que confiou em Deus, na sabedoria, na soberania, com paciência, porque ele sabia. Davi, quando ele fala, tocarei eu no ungido do Senhor, ai daquele, Salomão não está falando que ele é especial. Nossa, não toque, não, Davi está querendo dizer que Deus colocou ele ali, Deus sabe o que ele está fazendo. O ungido é o escolhido. Se Deus escolheu ele lá, quem sou eu para tacar pedra? Quem sou eu para criticar, para difamar? Quem sou eu para falar coisas que não devo fazer? Enquanto Deus mandou orar, por que eu estou atacando? É o que a gente tem visto, muitos crentes, principalmente no campo da internet, da tecnologia. O Twitter, misericórdia, parece mais um campo de batalha política. Como que a gente faz com isso? Como a gente se porta quando a autoridade que foi colocada em cima de nós na igreja, no trabalho, na escola, na família, ela às vezes age de maneira tola, como eu e você vamos nos portar? Isso é uma realidade. Cosmovisão, aquilo que a Júlia falou de novo, né? Cosmovisão, qual que é a visão de mundo que você tem diante disso tudo? Qual é o óculos que você usa? Qual é a direção que você toma? É a sua direção ou a direção das Escrituras? Qual? O verso 4, meus irmãos, ele deixa a dica para nós ali. Olha o que ele diz no verso 4. Levantando-se contra ti a indignação do governador, não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensas. Meus irmãos, quantos erros poderiam ser evitados se soubéssemos permanecer tranquilos diante da ira tola e do comportamento tolo das pessoas que estão acima de nós? A sabedoria de Deus diz: ei, ore, acalma, descanse, tenha paciência, feche a boca, não fale nada, descanse no Todo-Poderoso. Mas o que nós temos feito? Será que condiz com a sabedoria de Deus? Ou será que nós estamos agindo como tolos? Coisas que só Deus faz, meus irmãos. Nós devemos descansar, salvação, mudança. Eu e você não temos capacidade de mudar ninguém. Nós não temos condição de mudar a nós mesmos. Quantas vezes você já se propôs a levantar 6 horas da manhã e ir para a academia, começar uma dieta? Você não tem condição de começar a cuidar do seu corpo, quanto mais da maneira de se voltar para Deus, de se inclinar para Deus. É tudo pelo Espírito, no poder do Espírito. Por isso que nós dependemos do Espírito. A oração é para os fracos, a oração é para os dependentes, a oração é para aqueles que dependem do Senhor, porque quando eu e você oramos é porque nós não dependemos de nós e sim de Cristo. Por isso que a oração é sem cessar, o tempo inteiro. Mas se você não tem orado, é porque no seu coração você não precisa de Deus. Observe, me honra com os lábios, mas as atitudes estão longe do Senhor. Por mais que você fale, eu creio, eu confio, mas não ora. Você não tem condição de transformar o filho, o marido. E o que você quer fazer? Brigar, discutir,
Salomão traz a sabedoria de Deus que é calma, calma, calma. A tolice, meus irmãos, faz com que as pessoas se encontrem em lugares que não têm competência. É o que ele está mostrando aqui para nós. A gente vai continuar vendo pessoas totalmente incompetentes em lugares que não deveriam estar. Mas não permita que as coisas que nós temos visto, principalmente no campo político, a incompetência, a tolice daqueles que nos têm governado, tire de nós respostas e reações menos sábias. Não permita. Confie em Deus. Deus, Ele tem total controle. Lembra da visão de Isaías? Vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. O trono está ocupado, a sala de controle do universo continua totalmente ocupada pelo Deus soberano. Eu não entendo, mas Deus sabe de todas as coisas. Salomão agora prossegue apontando agora a tolice na vida privada. Enquanto na esfera pública a gente vê tudo isso, mas na vida privada a gente vê também. Dos versos 8 ele vai dizer assim, ó, quem abre uma cova, nela cairá, e quem rompe um muro, mordê-lo-á uma cobra. A ideia, meus irmãos, é aquele que quer tramar aqui algo para alguém cair. E naquela época era muito comum furar poços. E é aquele que vai furar um poço para o outro cair, mas na verdade é ele que cai dentro do poço. É o coração tolo, é o coração inclinado para a maldade, para a perversidade, para a vantagem. É isso que o Salomão está mostrando aqui para nós. Ele vai dando esses exemplos para nós aqui, de alguém que rompe um muro e encontra uma cobra, porque ele não tem cuidado na hora dele fazer o que ele tem que fazer. Ele vai dizer, quem arranca pedras será maltratado por elas, e o que racha lenha expõe-se ao perigo. São tarefas do dia a dia que eram usadas, que não poderiam ser feitas de qualquer jeito, tarefas extremamente perigosas. A pedra e os muros aqui eram pedras encaixadas. Então a dinâmica de alguém que movimenta muro, movimenta pedra, é alguém que vai tirar um muro daqui, vai fazer ali, e ele faz de qualquer jeito, mas o muro está ali tem muito tempo, entre o muro tem pequenas fendas, pode ser que tenha uma serpente ali, um perigo ali, mas ele está fazendo de qualquer jeito, ele é um tolo, ele não presta atenção no que ele está fazendo, né? Ele faz de qualquer jeito. Ele vai colocar, se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com bom ânimo. Nós somos especialistas em fazer isso aqui. Eu vou dar um exemplo que nós fazemos. Você compra aquela televisão, você compra um videogame, ou você compra qualquer coisa que precisa ser montada. A sabedoria vai dizer, afia o machado. Você vai cortar uma árvore grossa, afia o machado porque você faz menos força. Mas nós, na nossa sabedoria, a gente despreza o manual. E a gente tenta montar qualquer tipo de coisa, né? E a gente tenta montar, e às vezes você demanda muito tempo, ou monta errado, ou empreende um esforço muito grande, porque você simplesmente não tem destreza, e você ignorou o manual. Mas depois você ainda levanta, e nós homens principalmente, né, que a mulher fica lá, ei, aqui está falando assim, eu acho que aí está errado, mas eu acho que isso acontece isso na minha casa. E aí a gente, ei, fica tranquilo, sou profissional. E depois você olha, está vendo? Mas um serviço simples, que poderia ter gastado 10, 15 minutos, ele gastou o dia todo. Não afiou o machado. Alguém que a sabedoria vai dizer, estuda, se prepare. Não, eu vou me dar bem na vida, porque o fulano não sabe fazer um ó com o fundo de um copo e tem dinheiro. Se prepare, se empenhe, se esforce, conheça aquilo que você faz, conheça aquilo que você tem que fazer, afie o machado, você vai fazer força, mas menos força para cortar a árvore.
Mas a tolice despreza isso tudo. Um movimento que há alguns anos acabou com a igreja, ele tinha essa ideia: faça líderes, todo mundo é líder. E o cara vinha das drogas, converteu no outro dia, na outra semana ele fazia um cursinho de liderança, no outro dia ele tinha 10 células. Alguém com um machado extremamente cego, cuidando de gente, ensinando o evangelho, e nem ele sabia. E a gente está vendo os reflexos de alguém que não afiou o machado. Eu já disse isso aqui, nós temos o maior cuidado de escolher médico, escolher mecânico, porque você ama e gosta do seu carro, você não vai em qualquer mecânico, você não vai em qualquer médico, mas igreja e pastor, você escolhe qualquer um. Você acha bonito o cenário, e você escuta qualquer um, e ele está te matando com doses homeopáticas de veneno da teologia antibíblica, mas é bonito, é legal. Você não preocupa em alguém que afia o machado, você não se preocupa em afiar o machado. Aquilo que eu disse ontem, ou sexta no Encontro de Casais, nós somos casados há mais de 10, 15, 20 anos aqui, e você já leu quantos livros sobre relacionamento de casais? Quantos? Quantos? E aí você está dando machadada, e na verdade a gente está tentando cortar uma árvore com as costas do machado, né? Aí você fala: pastor, uma árvore aqui não cai, mas não cai mesmo não, meu irmão. É uma destreza no trabalho, sabe tudo, mas não procura a sabedoria de Deus para o relacionamento de marido e mulher. Quer educar os filhos igual nós fomos educados, e aí depois a gente reproduz os mesmos erros que os nossos pais reproduziram. Aí você fala: mas aonde está o erro? Porque você não se preparou, você viveu como um tolo, enquanto a sabedoria de Deus manda você ter destreza. Afia o machado, você vai fazer força, então afia o machado, se prepare. Meus irmãos, a ideia aqui, nesses 3 exemplos que ele dá, é de alguém que encara a vida sem levar em conta os riscos. Alguém está totalmente despreparado para a vida. Aqui nós estamos alertando: ei, existe uma realidade de morte, existe uma realidade de inferno, existe uma realidade de coisas espirituais que são mais reais do que eu e você, mas você leva a vida sem levar essas coisas em consideração. Você não se prepara. Você está mais preocupada com a carteira, com a casa, com o carro, com a vida, do que de fato com o seu espiritual. Para onde você vai quando isso tudo aqui acabar? Para onde você vai quando a sua senha cantar? Está cheio de gente nos bancos da igreja, morrendo de medo de morrer. E tem alguma coisa errada. Crente não pode ter medo de morrer. A morte é o melhor lugar para o crente. A morte é a carona para casa. A morte é o veículo que nos leva ao Senhor. Eu não quero morrer não. Não estou fazendo apologia, não, mas se ela quiser me visitar hoje, azar é da Janinha, perdeu um maridão, vai ficar aqui sofrendo e eu vou estar lá com o Senhor. Vou encontrar com Adão primeiro, né? Tenho que acertar umas contas com ele. Então, meus irmãos, a ideia é de alguém que leva a vida de qualquer jeito, sem analisar os riscos de uma morte iminente que é a todo momento. Alguém que está despreparado por aquilo que ele vai enfrentar. Senhor, eu tenho orado por paciência, mas a minha vida está é isso mesmo. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer enfrentar a dinâmica da renúncia. Meus irmãos, o sábio aqui, Salomão, ele está mostrando o contraste das atitudes do tolo. O tolo é esse que encara a vida de qualquer jeito, e ainda ele fala aquela palavra bonita, né? Vida só tem uma, aproveita. Não, meu irmão, vida você só tem uma porque Deus te deu uma, e aproveita para você encontrar o caminho, a verdade e a vida. Se tiver uma coisa para você fazer de hoje até o dia que você morrer, encontre a Cristo, viva para Cristo. Não deixe Deus te encontrar despreparado para encontrar com Ele.
A oportunidade é aqui. Aqui o Deus de amor está com as portas escancaradas e falando: vem, eu perdoo, eu restauro. Mas o dia que você abrir, fechar o olho aqui e abrir na eternidade, você vai encontrar com Deus justo e o Deus de juízo, onde Ele vai dizer para você: apartai-vos de mim, ou vinde a mim, entrai-vos para aquilo que eu tenho preparado para os que me temem, que me amam. Só existem essas duas respostas que você irá ouvir. Não viva a vida como alguém tolo. Deus existe. E não pense, meu irmão, que você viver uma vida como se Deus não existe. Deus, Ele está, ai meu Deus, Ele não acredita em mim. Não, fica tranquilo. Como se diz um pregador na internet, fé é uma coisa da concorrência. O diabo, ele não precisa que você acredite nele, ele não precisa, não, fica tranquilo. Se você não acredita em Deus, tranquilo. A fé, Cristo exige fé nele, na obra dele. Mas se você viver como se Deus não existisse, a coisa não vai ficar boa para você. Isso é tolice. Não faça isso. Não faça isso. Não seja tolo. A sabedoria, ela enaltece, porque o sábio, ele está sempre preparado, ele está na hora certa, no momento certo, ele sabe o que ele tem que fazer, e quando ele não sabe o que ele tem que fazer, ele sabe em quem recorrer. Essa é a sabedoria de Deus. Ixi, eu não sei o que fazer, mas eu sei quem sabe. Agora o tolo não, o tolo ele está sempre despreparado, o tolo está sempre desprevenido, o tolo está sempre gastando tempo, gastando trabalho à toa, e além de correr riscos desnecessários. Esse é o tolo. Ele está juntando uma coisa que ele não tem condição de controlar. Não faça isso. No Sermão do Monte, Mateus 7, Jesus conta uma história de duas pessoas, um tolo e um sábio, alguém que tomou um caminho diferente do outro. Jesus falou que o sábio, ele anteviu o problema e ele construiu uma casa com um bom alicerce. Pode vir a tempestade, pode vir assolar o relacionamento, pode vir a morte, pode vir a doença, pode vir qualquer tipo de intempérie. O sábio está na rocha. A tempestade vai vir, porque ela não tem como você correr. Mas ele vai dizer que tem o tolo, que o tolo não, ele construiu qualquer casa de qualquer jeito, sem preocupar com as bases, com o alicerce, sem levar em consideração toda essa dinâmica da vida. Ele achou que ele controlava tudo, e quando veio, meu irmão, todo mundo sabe o que aconteceu. Então essa noite, faça como o sábio, edifique a sua casa na rocha. A rocha é Cristo Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por Cristo. Somente aqueles que confessam, se arrependem e vivem, são os que encontrarão com Cristo. Somente aqueles que têm o temor de Deus, obediência a Deus, vão estar do lado direito naquele grande dia, porque o resto vai estar do lado esquerdo. Está lá em Apocalipse isso, em Mateus também 28 também está nisso. O sábio edifica a sua vida, a sua casa em Cristo. Então, meu irmão, não perca tempo. Lembra-se das palavras do apóstolo Paulo para Timóteo. Ele vai dizer assim, desde a infância sabe as sagradas letras, a Bíblia, as Escrituras. Qual é o poder dela? Que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Seja sábio, escolha Cristo. Hoje você pode, talvez amanhã não. E eu encerro tomando emprestado o texto da abertura do irmão Antônio. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois está chegando a hora do juízo. Você está preparado? Vamos ficar de pé? Enquanto a canção estará sendo tocada, ore ao Senhor.
Se arrependa se você tem trilhado caminhos da tolice. O Cristo ressurreto, Ele é um Deus amoroso, gracioso, perdoador, galardoador. Ele está com os braços abertos para mim e para você. Há um tempo oportuno que é hoje. Aproveite a oportunidade que Deus tem nos dado. Deus tem nos alimentado, Deus tem nos ensinado, nos exortado, mas Deus também tem trazido consolo, esperança, e a esperança é Cristo, somente Cristo. Viva para Cristo, a sabedoria de alguém que constrói a vida em Cristo. Então, enquanto nós cantamos, ore, confesse, se arrependa. Deus está extremamente interessado em se relacionar com você.